Oi, gente, vamos para mais uma aula de desenho urbanístico. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os índices urbanísticos. Então, a gente vai tratar um pouquinho sobre os índices e parâmetros que estão relacionados ao desenho urbanístico. Para que servem esses índices urbanísticos, né? Esses índices, eles vão ser os indicadores básicos das leis da cidade. Então, eles vão ser úteis antes de projetar a edificação. Então, a gente vai ter que conhecer os indicadores básicos das leis de cada município e essa legislação ela vai ser específica para cada município. Então, toda vez que você for fazer um projeto, você tem que observar qual é a legislação do município que você está trabalhando. Para cada projeto realizado, sempre observar essa lei específica de cada município. Por que a gente precisa fazer isso? Porque sempre pode haver uma diferença, né, nos índices e parâmetros urbanísticos de cidade para cidade. E isso vai ser organizado, né, sempre se adequando à realidade local de cada município. Então, a cultura, a região, as características de densidade populacional e entre outros fatores. E esses indicadores, eles respondem a algumas perguntas, como, por exemplo, qual a altura do edifício? Qual a área máxima de construção? Qual a área permeável? Então, todos esses indicadores que a gente vai utilizando, ele vai em conjunto respondendo esses questionamentos. E esses parâmetros, eles vão interferir diretamente na organização e no planejamento do município. Porque essa altura, essa área permeável, essa área de construção máxima, ela vai definir a densidade de ocupação do território e também a característica das edificações que estão ali naquele entorno. Então, vamos começar pelo primeiro índice, né, que seria a altura máxima, também conhecido como gabarito. Então, quando vocês ouvirem o termo gabarito, vocês sabem que se refere à altura máxima da edificação. Então, essa altura máxima, ou gabarito, vai ser o comprimento vertical máximo que é permitido a uma edificação. E o que é que a gente precisa entender com relação a essa altura, né? Qual seria a forma de calcular essa altura? Então, de acordo com cada município, pode haver formas diferentes de calcular a altura máxima ou gabarito da edificação. Então, algumas prefeituras elas vão desconsiderar a caixa d'água, outras vão considerar do piso do térreo até o piso da cobertura. E por isso que é muito importante conhecer a legislação local de cada município com relação a esse gabarito e exatamente qual o ponto que ele vai ser utilizado como referência para o cálculo, porque é essa informação que o fiscal de aprovação ele vai utilizar na hora de avaliar o projeto depois de construído. O outro índice urbanístico que a gente precisa conhecer vai ser a distância do limite do terreno até uma face da edificação. Como a gente pode ver aqui nessa figurinha, a gente vai ter dois formatos que estão representados aqui. A gente vai ter o recuo lateral, que é a distância do muro lateral até a fachada lateral da edificação, seria essa aqui. A gente tem aqui a representação do recuo frontal, que é essa distância da linha de calçada, deixa eu ver se eu consigo, que é essa que eu marquei aqui de azulzinho agora, ó. Essa é a linha da calçada, o limite do terreno. Então, o meu limite do terreno para a linha de calçada até a fachada frontal da edificação, que no caso seria essa aqui que vocês estão vendo de frente. Então, seria a fachada frontal da edificação. E a gente vai ter também o recuo de fundos, que é a distância entre o limite do terreno até a parte posterior da edificação. Então, geralmente, a gente diferencia os recuos frontais dos laterais. Então, normalmente, quando a gente vai olhar a legislação, a gente vai ter um valor para o recuo frontal e um valor diferente para os recuos laterais. E esse cálculo ele pode variar com relação ao gabarito, que é a altura da edificação que a gente viu no slide anterior, e a presença ou não de aberturas.
de abertura de janelas ou de portas, né, na face do edifício. Então, cada legislação vai trazer especificamente como é que isso vai ser organizado. Então, os recursos para as paredes cegas, ou seja, são as paredes que não têm janelas, eles costumam ser menores e podem até não existir. Mas isso depende, novamente, de cada legislação local. Então, a gente tem que estar sempre observando a lei de uso e ocupação do solo de cada município. Terrenos que são localizados em esquinas, ou seja, ele tem duas fachadas, duas faces viradas para a rua, eles podem ter recuos diferentes em cada face. Então, normalmente, a principal tem um recuo maior, que é a face, que é a fachada que vai ser escolhida como a rua principal, ela tem normalmente um recuo frontal maior. E a outra lateral também. Ou esse recuo ele pode ser igual. Então, novamente, a gente tem que observar a legislação de cada município. O outro índice que a gente precisa conhecer é a taxa de permeabilidade. A taxa de permeabilidade vai ser um valor percentual da área do terreno que ela não pode ser impermeável, ou seja, você não pode botar cimento, não pode botar pedra, não pode botar piso. Para que serve essa taxa de permeabilidade? Essa taxa de permeabilidade, ela auxilia, né, na drenagem urbana. Então, é uma área que a água vai ter para onde escorrer. Então, em caso de chuvas fortes, essa área ela vai receber aquela água, vai absorver uma parte da água, não vai depositar toda essa água na drenagem municipal, na calha pluvial. E com isso, ela reduz as inundações das ruas. E aí um exemplo, né, com relação a essa taxa, que se ela fosse de 20%, no caso de um terreno de 1.000 metros quadrados, a gente deve considerar 200 metros de jardim ou gramado, ou qualquer outro material que permita essa infiltração, que é comum às vezes as pessoas colocarem pedras decorativas e etc. E ela vai permitir justamente essa infiltração da água da chuva na terra. Então, vai diminuir dessa forma a questão do alagamento das cidades. Então, quanto menos permeabilidade a cidade tem, mais tendência a alagamentos na zona urbana terá aquela cidade. Isso também está previsto dentro dos edifícios. O outro índice que a gente precisa também conhecer é a taxa de ocupação. E aí é um valor percentual da projeção máxima que a edificação vai ter no térreo, em comparação com a área total do terreno. Então, como vocês estão vendo aqui nessa figurinha, a gente vai ter essa projeção aqui em cinza da área do terreno e a área de ocupação, que vai ser a área ocupada, essa projeção aqui em laranja. E essa área é a taxa de ocupação daquele terreno. Então, utilizando o mesmo exemplo do que foi passado no slide anterior, se a gente tivesse um terreno de 1.000 metros quadrados e a taxa de ocupação for igual a 60%, a gente só pode ocupar 600 metros quadrados do terreno. No térreo, isso quer dizer o quê? Que no piso do térreo eu só posso ocupar 600 metros quadrados. Só que todos os outros pavimentos acima, eles vão ter que ser iguais ou menores. Eu não posso fazer os outros pavimentos maiores, porque então eu vou estar também ocupando essa projeção aqui do térreo. Então, nesse outro slide, eu vou mostrar para vocês como é que se dá na prática essa parte da taxa de ocupação. Então, aqui a gente tem uma taxa de ocupação que ela vai medir a projeção da edificação sobre o terreno. Então, a projeção dessa edificação, ela é essa parte que está aqui em laranja. E ela é como se fosse a sombra que a edificação ela vai projetar no chão, quando ela encostar ali naquele piso. Então, nesse sentido, a taxa de ocupação vai ser igual à área da projeção dividido pela área do terreno. E aí a gente vai ter o percentual que ela vai ocupar. A taxa de ocupação ela não muda com a quantidade de pavimentos. Se a gente tiver elementos que se projetem exatamente igual ao elemento que está ali no nível do térreo, por exemplo. Mas no momento que eu mudo a posição do elemento, mesmo que ele tenha a mesma área construída,
e eu faço uma projeção diferente, como é o caso dessa figurinha aqui, essa taxa de ocupação ela vai mudar. Então, aqui, ó, a primeira, original, minha taxa de ocupação para uma casa térrea, com a coberta aqui toda igualzinha, com a parte construída, que é essa primeira aqui, primeiro caso. Aqui no meu segundo caso, eu vou ter a minha ocupação, o meu piso superior, que é esse que eu acabei de pintar aqui de amarelinho, ele está igual ao piso do térreo. Então, a projeção que esses dois andares eles fazem no terreno, aqui embaixo, ela vai ser igual. Então, eu projetei aqui embaixo, então a minha laranjinha está aqui do mesmo jeito. Isso significa o quê? Que a minha taxa de ocupação, ela permanece da mesma forma. Já na terceira figurinha aqui, eu vou ter uma alteração na minha taxa de ocupação. Porque o que foi que aconteceu? O meu segundo pavimento, que é esse que eu vou pintar aqui em vermelho, ele mudou, ele rotacionou com relação ao terreno, ao piso do térreo, pavimento inferior. E quando ele fez essa rotação, foi o que aconteceu? A minha projeção aqui embaixo, no meu solo, que é esta projeção aqui laranjinha, ela aumentou. Então, no momento que eu aumentei essa projeção aqui no solo, eu aumentei a minha taxa de ocupação. Então, nesse sentido, né, a taxa de ocupação ela vai mudar de acordo com os elementos que estão se projetando. Então, para entender melhor como é que vai funcionar esses parâmetros de referências para a taxa de ocupação, aqui nessa outra figurinha a gente vai observar os percentuais de cada uma dessas taxas, né? Então, na primeira figura, a gente tem uma taxa de ocupação de 10% do terreno, da área do terreno. Na segunda, 20%, 30%, 40%, 50%. Então, cada vez que essa taxa de ocupação ela vai modificando o seu valor, ela vai preenchendo uma área diferente do terreno. E com isso, né, vai reduzindo a área livre do solo também. O outro índice que a gente precisa compreender também é o coeficiente ou índice de aproveitamento. Então, esse coeficiente ou índice de aproveitamento, ele vai ser um dos indicadores mais importantes para o empreendedor imobiliário, então, para a pessoa que está comprando um terreno, porque ele vai me dizer qual é a área de construção máxima que é permitida em função da área daquele terreno. Então, esse índice ele vai variar sempre de acordo com o tamanho do terreno. Quanto maior o terreno, ele vai ter um índice X. Se ele for diferente, se ele for menor o terreno, e ele estiver na mesma zona, mesmo que o coeficiente seja o mesmo, a área construída vai ser menor. Então, aqui o exemplo, né? O coeficiente de 1,5 para um terreno de 1.000 metros quadrados, ele vai indicar que a gente pode construir no máximo 1.500. E aí, ele funciona da mesma forma, né, que o gabarito, que aí ele vai variar de acordo com cada município. E cada município vai ter uma regrinha diferente com relação aos elementos que são computados como área de construção. Como, por exemplo, as varandas, que são as sacadas. Tem prefeituras que não consideram no cálculo. Então, que varandas seriam essas? As varandas que elas vão ter a projeção para fora da edificação. Áreas de pergolado, às vezes a área de garagem, não entraria também nesse cálculo, mas varia de acordo com cada município. Então, essa área de construção máxima, ela vai ser a soma de todos os pisos que estão sendo computados aqui, ou seja, tudo que está coberto. Então, na prática, como é que isso funciona, né? Esse cálculo do coeficiente de aproveitamento ou coeficiente de utilização ou índice de aproveitamento. Então, a gente vai ter, de acordo com a área do terreno, a área de cada pavimento no térreo, do pavimento e de cada pavimento. E o coeficiente de aproveitamento vai ser a soma da área total da edificação, ou seja, a área de todos os pisos dessa edificação, dividido pela área do terreno.
Ou ainda a gente vai ter a área total da edificação, que vai ser igual ao coeficiente de aproveitamento vezes a área do terreno. É muito comum que a gente utilize mais essa segunda forma, porque normalmente esse parâmetro aqui do coeficiente de aproveitamento, esse índicezinho aqui, ele é dado pela própria prefeitura, de acordo com a área que aquele terreno está localizado. Então, a gente vai ter, normalmente, esse cálculo aqui que a gente vai utilizar. Então, a gente vai ter a área total da edificação multiplicado pela área do terreno. E aí, o tamanho do terreno, ele vai definir quanto que a gente pode construir. Então, isso tem que estar sempre observando isso quando a gente for comprar um terreno também, em determinado local. E aqui um exemplo das diferentes taxas de ocupação, considerando o mesmo coeficiente de aproveitamento. Então, nessa primeira figurinha aqui, a gente está observando a taxa de ocupação de 50% da área do meu terreno. Então, veja que os andares, os pavimentos, eles são mais extensos, eles são maiores. Já nessa segunda figurinha aqui, ela vai estar mostrando a taxa de ocupação igual a 25% da área do meu terreno. Então, notem a diferença de andares, né, a quantidade de andares que a gente consegue ter com essa taxa de ocupação menor, para a diferença com a taxa de ocupação maior. Então, com a taxa de ocupação igual a 50%, para o mesmo terreno, para o mesmo coeficiente, eu só consigo subir 4 pavimentos. Quando eu reduzo essa taxa, né, essa taxa de ocupação, eu consigo subir mais pavimentos, porém eu preciso liberar mais o solo. Então, veja que o meu terreno, no solo, no térreo, ele está mais livre. Então, e isso vai influenciar diretamente na característica de formação das cidades, né, com relação ao tamanho das edificações e da sensação que quer ser passada para as pessoas que moram naquele local e que vão andar naquele local. Então, quanto mais alto o edifício, mais longe do solo, né, mais difícil da gente ter essa aproximação das pessoas com relação ao espaço construído da cidade, mas, por outro lado, sobra mais espaço para intervenção que possa ser também de uso comum, não necessariamente apenas de quem está ali usufruindo daquele edifício. Então, são escolhas que precisam ser pensadas e trabalhadas de acordo com a realidade local de cada cidade, de cada município. O outro índice, que também acontece, também existe, e é importante nessa parte de organização do estudo e principalmente na questão do investimento, é a outorga onerosa. A outorga onerosa ela não vai ser um indicador, mas ela é uma forma de alterar esses indicadores através do pagamento de uma compensação. Essa compensação ela pode ser financeira ou ela pode acontecer de outra forma. E vai ser feita à prefeitura. Então, aí é uma observação, né? Nem todas as prefeituras elas vão contar com esse dispositivo na lei, que é um dispositivo para trabalhar justamente algumas questões como edificações abandonadas ou edificações que você queira construir que vai ter um certo impacto. E as prefeituras que trabalham com essa possibilidade de pagamento de outorga, elas terminam trabalhando com coeficiente de aproveitamento básico e máximo. Então, ela vai ter dois formatos. Então, um coeficiente de aproveitamento sem a outorga onerosa e um coeficiente máximo no caso de outorga onerosa. Então, voltando para o exemplo, né, daquele mesmo terreno de 1.000 metros quadrados, considerando o coeficiente de aproveitamento básico de 1,5, caso se tenha a possibilidade de aumentar para 4, que seria o coeficiente máximo, no caso de se pagar R$100.000 à prefeitura. E aí essa observação ela pode ser lucrativa tanto para a prefeitura, porque ela vai utilizar esse valor nos cofres para oferecer algum outro serviço para a população que não esteja naquele momento, ou para o empreendedor, porque aí ele deixa de ter um coeficiente de 1,5, passa a ter 4, ele consegue construir mais, consequentemente vender mais apartamentos ou salas empresariais ou o que quer que seja que esteja sendo construído naquele local. Então, a gente aumenta a área construída
e, consequentemente, a área de venda daquele empreendedor. E com isso, a prefeitura termina recebendo alguns benefícios. Então, esse benefício de outorga onerosa, ele pode ser feito com compensação financeira, que é o caso desse exemplo aí que ele passou, um coeficiente de 1,5 para 4, ou seja, onde a gente poderia construir 1.500 metros quadrados, se ele pagar 100 mil reais, ele pode construir 4.000 metros quadrados, ou seja, 4 vezes a área do terreno, como a gente já viu anteriormente nos outros cálculos. E isso aí é uma situação que precisa ser estudada. E, obviamente, né, que a prefeitura deve sempre prezar pelo benefício e qualidade da população em geral, e não apenas o interesse próprio de um único empreendedor. Então, esse dinheiro ele precisa ser revertido em causas para que a prefeitura consiga realmente trabalhar e fazer o uso desse recurso de forma benéfica para a maioria das pessoas. E aí a dúvida, né? Com base em todos esses parâmetros que a gente acabou de conhecer, onde é que a gente encontra essas informações? Todas essas informações elas poderão ser encontradas nas legislações urbanísticas de cada município. Que leis são essas? O Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, o Código de Obras, a Lei de Zoneamento, o Memorial Descritivo do Loteamento, no caso de loteamento. Então, cada município vai ter o seu conjunto de leis urbanísticas que permitem fazer com que a cidade seja organizada e esses parâmetros sejam conhecidos pelos profissionais. Ah, mas o meu município ele é muito pequeno, não tem essa legislação. Tem um limite, né, para o tamanho do município, que ele pode não ter essa legislação específica de planejamento. Ele pode não ter ainda o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo. Nesse caso, ele vai ter que responder sempre às leis maiores, que seria a lei estatal ou a lei federal. E nessa situação, como é que a gente vai saber quais são os parâmetros que a gente vai utilizar para construir o meu projeto? Tem que entrar em contato com a Secretaria de Obras da Prefeitura, onde eles vão informar, de acordo com o local que está o seu terreno, quais os índices precisam ser respeitados. Ou se o município for muito pequeno, esses índices são mais gerais e acontecem e são especificados de forma uniforme para todo o município. Aí essa informação vai ser repassada também. Então, o primeiro passo antes de iniciar um projeto ou até mesmo fazer uma consultoria de venda de um terreno seria justamente fazer essa consulta na legislação de cada local, para saber se é viável aquele projeto e para saber se aquele projeto que você está pensando ele vai ser executado da melhor forma. E caso não, conseguir ajustar o projeto. E agora a gente vai simular o cálculo de uma casa. Então, a gente vai simular esse cálculo com base na legislação do município de Salgueiro. Aqui eu vou pegar um exemplo de uma zona. No caso, eu escolhi a zona 6, a zona 9, na verdade, que corresponde à zona residencial 6, referente à zona de interesse social 2, no Divino Espírito Santo. Então, a gente vai considerar os parâmetros urbanísticos que estão descritos na Lei de Uso e Ocupação do Solo e também no Plano Diretor, e vamos desenvolver o esboço dessa locação de uma residência unifamiliar, ou seja, ela vai abrigar apenas uma família, respeitando os parâmetros que são definidos pelas normativas. E aí a gente vai pegar esse exemplo, né, vou mostrar aqui para vocês essa tabela, essa informação que vocês estão vendo aqui nesse cantinho, ela foi retirada diretamente da Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Salgueiro. Então, a gente vai ter aqui, nessa primeira partezinha da tabela, quais são os usos permitidos para serem construídos naquele local. E, de acordo com cada uso, observe que os parâmetros eles vão se alterando. Então, é dessa forma que a gente consegue direcionar, né, qual seria a forma de organizar a cidade de acordo com o tamanho daquele município. Então, o primeiro deles, a gente vai ter a informação referente ao lote,
E aí esse lote ele vai ter duas informações. A primeira delas vai ser a área mínima em metros quadrados e a segunda delas vai ser a frente mínima, também conhecida como testada. Então, se vocês ouvirem alguém falando alguma vez a testada do lote, vocês já sabem que é a frente, ou seja, é a dimensão do terreno, a frente do terreno daquele lote. Então, nesse caso, para a zona residencial 1, a gente vai ter uma área mínima igual a 120 metros quadrados. E a área mínima, a frente mínima, ou seja, a distância mínima, a face mínima daquele lote tem que ser igual a 8 metros. Então, se ele for maior que 8 metros, não tem problema. Se ele for menor, então a gente não consegue adequar essa situação e precisa consultar a prefeitura de forma a organizar melhor essa questão de adequação. Depois, a gente vai ter a parte dos parâmetros urbanísticos dessas edificações. O primeiro deles vai ser a taxa de ocupação máxima, que a gente já viu. Então, a taxa de ocupação máxima vai ser igual a 0,8, que corresponde a 80%. O coeficiente de utilização máximo, nesse caso, vai ser igual a 1. Ou seja, a gente pode utilizar uma vez a área do terreno. E o número de pavimentos máximo aqui ele não foi definido. Depois disso, a gente parte para os afastamentos iniciais, que também são mínimos. Então, são os recuos mínimos. Então, a gente vai ter o afastamento frontal, que é da frente até, iniciando ali da linha da calçada para dentro do terreno, que aí o mínimo vai ser de 3 metros. Lateral, ele vai corresponder a 1 metro. 1 metro para cada lateral, então a lateral esquerda e lateral direita tem 1 metro, cada uma delas. E o de fundos também tem 1 metro. Então, nessa situação, o que é que vai acontecer? A gente tem alguns casos de situações específicas. Então, essas situações mais específicas que não vão estar aí nessa regrinha geral, elas normalmente são descritas na parte de observações, que está bem aqui abaixo. Então, a gente vai ter que, para os terrenos que não foram ocupados por edificações, eles são obrigatórios todos os afastamentos mínimos nas divisas do lote. Então, a gente tem que respeitar todos esses afastamentos aqui, ó, frontal, lateral e de fundos. 2. O uso de produtos geradores de incômodo à vizinhança e de impactos urbano-ambientais deverão obedecer aos requisitos dessa lei e da Lei de Edificações e Posturas. Que usos seriam esses? A colocação de uma indústria, a colocação de uma boate. Então, tudo isso aí precisa ser respeitado. E consultada a legislação específica de cada caso. 3. As edificações só poderão ter vãos abertos na divisa lateral se houver o afastamento mínimo na divisa lateral. Ou seja, você não pode abrir uma porta na sua fachada lateral ou uma janela se a sua fachada lateral está colada com o muro do seu vizinho, independente do seu vizinho ter construído ou não. Então, você tem que respeitar esse afastamento mínimo. Então, se você não tiver o afastamento lateral mínimo, que no caso aí do exemplo que a gente está vendo, que é o uso residencial 1, ele vai ser de 1 metro. E quando a edificação colar em uma divisa lateral, que é o item 4, ela deve manter um afastamento mínimo de 2 metros na divisa de fundos e manter o outro afastamento lateral mínimo que é exigido nessa lei. Então, se a gente colar em uma divisa lateral, a gente vai manter o afastamento mínimo de 2 metros dessa outra divisa, na divisa de fundos, no caso, e o afastamento lateral mínimo de acordo com a tabelinha e de acordo com o uso que a gente está usando. 5. Quando a edificação colar em uma divisa lateral e na divisa de fundos, ou seja, ele colou em duas divisas do terreno, ela vai manter um afastamento mínimo de 2,5 metros na outra divisa lateral. Então, agora a gente já conheceu como é que está organizada essa parte da tabelinha que vai estar na Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de Salgueiro. Essas informações são específicas para o município de Salgueiro. Elas vão se aplicar em outros municípios? Não, elas vão se aplicar no município de Salgueiro e nos distritos que correspondem a Salgueiro, de acordo com cada zona. E aí, para isso, a gente tem que conhecer o lugar que o terreno
que a gente está construindo. Então, se a gente está construindo no Divino Espírito Santo, a regra é essa. Se a gente está construindo no centro, a regra é outra. Então, a gente vai ter que olhar a zona que é referente ao centro. Então, aí a observação para a atividade que a gente vai fazer agora, né? Para os projetos desenvolvidos, a gente vai ter uma certa compatibilidade. Então, eu vou mostrar para vocês um trabalho com lote de 8 por 20. E a gente vai utilizar os parâmetros urbanísticos referente à luz dessa tabelinha que eu acabei de explicar, de Salgueiro, na zona residencial 6. Então, esse é o exemplo que eu vou fazer com vocês. Bom, então vamos lá. Partindo para a nossa atividade, a gente tem que observar algumas questões primeiro. Então, com base naquela tabelinha que a gente acabou de ver, então a primeira coisa que a gente precisa de informação vai ser qual o tipo de uso. Então, eu já identifiquei que o meu tipo de uso vai ser residencial unifamiliar, que no caso a gente está adotando o R1. Segundo, qual o tamanho do lote? Então, a gente já tem definido que o lote é 8 por 20. No caso, esse tamanho do lote, quem vai definir é o seu cliente. Então, quando o seu cliente chegar para você com o valor do terreno que ele comprou, é que você já vai ter esse parâmetro. Então, no caso aqui, o meu lote ele é 8 por 20. A área da calçada está para fora da área do lote. E aqui a rua. Então, a minha testada, nesse caso, é de 8 metros. Então, observem aqui, ó, a testada, que é a parte da frente do terreno. E quais são os parâmetros que a gente vai aplicar? São os mesmos que a gente encontrou ali na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Então, o primeiro deles é a taxa de ocupação, que eu vou abreviar aqui nessa parte do cálculo, vai ser igual a 0,8. O coeficiente de aproveitamento ou coeficiente de utilização, que no caso vai ser igual a 1. Os afastamentos. Os afastamentos nesse caso vai ser o afastamento frontal, que é o AF, vai ser igual a 3 metros. O afastamento lateral, no caso 1 metro para cada lateral. E o afastamento de fundo, igual a 1 metro. Então, todos esses parâmetros, né, como eu falei, eles vão estar definidos na Lei de Uso e Ocupação do Solo, do município de Salgueiro. Porque nesse caso é o estudo de caso que a gente está fazendo, é com base na Lei de Salgueiro. E agora vamos para os cálculos. Então, primeiro, a gente repete, né, a utilização aqui do terreno, a imagem que a gente tem, que é o tamanho do lote, para a gente sempre ter esse parâmetro. Primeiro cálculo vai ser a área total do terreno. Como é que a gente vai calcular essa área total do terreno? Vou pegar minhas laterais, né, um terreno, no caso aqui, ele é um retângulo, então não tem muito mistério. Eu vou pegar 8 vezes 20, 8 metros vezes 20 metros. Então, 160 metros quadrados. Essa é a área total do meu terreno. Então, essa informação ela vai precisar estar sempre disponível para a gente estar fazendo os outros cálculos. Segunda informação é a taxa de ocupação. Essa taxa de ocupação ela vai ser igual à área do terreno vezes o coeficiente. Nesse caso, o meu coeficiente ele vai ser igual a 0,8, que corresponde a 80% da ocupação do solo. Então, a minha continha vai ficar 160 vezes 0,8. Isso vai dar igual a 128 metros quadrados. Então, a minha taxa de ocupação, nesse caso, vai ser igual a 128 metros quadrados. O terceiro passo é a gente descobrir o coeficiente de aproveitamento. Esse coeficiente de aproveitamento vai ser igual à área do terreno vezes o coeficiente que foi dado lá na primeira tabela. Então, a gente vai ter esse coeficiente, ele é igual a 1. E a gente vai fazer a continha. A área do terreno é 160 vezes 1, então o meu valor do coeficiente de aproveitamento é igual a 160 metros quadrados. Ou seja, a gente pode construir até 160 metros quadrados. Continuando, a gente vai ter agora os afastamentos. Então, a gente tem um afastamento frontal igual a 3 metros, o afastamento lateral igual a 1 metro e o afastamento de fundo igual a 1 metro. Então, esse aqui seria o nosso terreno, o nosso lote.
E a gente vai inserir nesse lote os afastamentos, começando pelo afastamento frontal, que é de 3 metros, o afastamento de fundos, que é de 1 metro, e os afastamentos laterais, que é de 1 metro para cada lateral. Então, a gente vai ter esse esquema. Então, a partir daí, a gente vai ter a seguinte informação. Então, o meu terreno, o meu lote, que é esta região aqui, ela vai estar associada a essa informação dos afastamentos. Então, esse retângulo aqui de dentro é onde a gente pode construir. Então, essa linhazinha marcada aqui em vermelho, ela representa as paredes da casa, ela pode ir até aí. E essa linha aqui em azul é como se fosse o muro do nosso lote, do nosso terreno. Então, esses afastamentos, eles precisam ser respeitados. Aqui na frente teria a calçada e a rua de entrada. Feito isso, a gente precisa conhecer outras informações. A primeira delas é qual a área que vai ser esse terreno aqui, que já está até calculada, mas qual seria a área desse quadradinho aqui onde a gente pode construir. Então, como é que a gente faria isso? A gente pega a medida geral da profundidade do lote, que nesse caso é de 20 metros, e reduz por cada afastamento. Então, aqui eu tenho o afastamento frontal e o afastamento de fundo. Eu tenho 20 menos 3 menos 1, meu total vai ser 16. Depois, a gente vai fazer a mesma coisa com a frente do lote, que aí minha frente é igual a 8 metros, e os meus afastamentos em cada lateral vai ser igual a 1 metro. Então, 8 menos 1, total 6 metros. E agora a gente vai fazer o cálculo, né? Como é um retângulo, a gente já sabe, né? 16 vezes 6, porque essa informação aqui é 16 vezes 6, que foi o que sobrou, e isso vai dar um total de 96 metros. Tendo essa informação, o que a gente ainda precisa saber com relação a isso? A gente precisa saber como é que vai ser a nossa construção. Então, no caso, o meu coeficiente de aproveitamento é igual a 160 metros quadrados, como a gente calculou antes. E eu sei que o meu limite do térreo, onde eu posso construir considerando meus afastamentos, ele é de 96. Então, eu tenho ainda 64 metros quadrados que eu posso utilizar para construir nesse lote. Então, o meu térreo ele tem que ser de 96 metros quadrados. E o meu primeiro pavimento, nesse caso, pode ser até 64 metros quadrados. E aí, a gente tem a outra informação, né, considerando a taxa de ocupação, que é igual a 128 metros quadrados. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente vai fazer com ela. Então, esse terreno, ele tá aqui, esse é o nosso limite do térreo, meu pavimento térreo é esse que está em vermelhinho. E esse aqui em azul seria a nossa projeção do primeiro pavimento. Só que como essa informação aqui, ó, eu posso ocupar até 128, isso significa o quê? Que eu poderia organizar esse pavimento superior de forma a rotacionar ele para que a projeção dele pudesse aparecer até aqui embaixo. Como, por exemplo, ele poderia ter essa projeção um pouco maior aqui nessa lateral. E assim ele estaria rotacionado, né? Ou posicionado com essa projeção aqui também no térreo. Para isso que serve aqui essa taxa de ocupação. Bom, agora que vocês já entenderam o que são os parâmetros urbanísticos, os instrumentos, para que servem, onde é que vocês vão pegar, de onde é que vocês vão consultar essa informação, toda vez que vocês forem fazer um projeto de uma casa ou de algum estabelecimento que vocês forem contratados para isso, vocês já sabem onde buscar as informações e como aplicar. E agora a gente encerra essa nossa aula de índices urbanísticos e vocês vão aplicar o conhecimento fazendo uma atividade semelhante a esse cálculo que eu acabei de passar na aula de hoje.